Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira de 4 lives. Nesse mês de dezembro, são lives gratuitas com muito conhecimento. Conhecimento prático, para que você consiga aplicar aí na sua clínica, com os seus pacientes, e olha, principalmente para você, para a sua família. Eu tive uma grande surpresa, não sei se vocês sabem, eu estou com uma classe de 140 alunos, pessoal do Brasil todo, também tem alunos da Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, e para minha surpresa, a maioria deles acabou usando o método que eles estão aprendendo dentro de casa, com a família deles. E é emocionante ver como a terapia quântica tem salvado vidas, literalmente. Então, nós temos muitos novos aqui, que ainda não conhecem muito bem o que é terapia quântica, mas mesmo para aqueles que já conhecem, eu trouxe uma explicação muito fácil de assimilar, muito realista. O método 4D que eu desenvolvi é para dar autonomia para você, profissional da área da saúde. A grande dificuldade de muitos profissionais da área da saúde não é conhecer os produtos da terapia quântica, mas é justamente quando o paciente se encontra lá na sua frente com 5 patologias diferentes, você se pergunta, e agora? Com a terapia quântica, por onde começo? Eu sempre prestei mentoria, em mais de 20, atualmente nós estamos com 23 grupos, mas na época parece que tinha 30 grupos de profissionais de toda a nossa região aqui. E a minha função era ajudá-los a elaborar protocolos quânticos, lembrando que a linha da terapia quântica, a linha do laboratório Physioquantic, não tem residual químico e nem efeito colateral. Então, é uma tecnologia maravilhosa que nós podemos usar para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Mas durante esse período, eu percebi a dificuldade dos profissionais. E todo mundo já sabe que a terapia quântica funciona, é maravilhosa e não tem efeito colateral. Mas a grande dificuldade era a elaboração de protocolos. Por onde começar? Será que existe uma maneira de ter começo, meio e fim com o protocolo quântico otimizado e eficaz? Sim, existe. Eu elaborei esse método, o método 4D, são 4 dicas, 4 passos que, se você seguir, você nunca mais vai ter dificuldade na elaboração de protocolos. Em qualquer faixa etária, em qualquer área da saúde, você vai conseguir raciocinar com essas 4 dicas e o seu protocolo otimizado. Nós vamos ver hoje uma doença gravíssima que com poucos produtos quânticos, mas o método 4D te ensina a ser assertivo. Quando nós entendemos a lógica desse método, fica muito fácil. E é isso que todos nós queremos, ganhar autonomia para ajudarmos cada vez mais pessoas. Se você está aqui, gratidão por sua presença, porque nós, todos nós, eu e vocês, enquanto pacientes, e nós podemos estar nessa situação em algumas épocas da vida, é uma bênção nós encontrarmos médicos, dentistas, oftalmologista, pediatra, que além de todo o conhecimento, de toda a bagagem que esses profissionais eles conseguiram ao longo da vida, também dominar a terapia quântica, também saber elaborar protocolos quânticos. E veja bem, a linha do Laboratório Physioquantic é maravilhosa. Ela tem tudo que a gente precisa para usar em todos os protocolos. E a gente vai citar alguns produtos aqui que são pouco indicados, mas que são maravilhosos, maravilhosos. E é isso que eu quero passar para vocês, todo o meu conhecimento, porque eu acredito que a vida, a bondade é como bumerangue. O que você joga volta para você. E assim como eu desejo uma chuva de bênçãos para todos vocês, eu também quero para mim. E é por isso que eu vou, então, começar a explicar de maneira bem coerente o que é a terapia quântica, com o que ela trabalha, envolve o que terapia quântica? Então, é uma linha de produtos desenvolvida por médicos, cada um com a sua especialidade, mas que tem uma visão diferente.
Eles não só olham para os sintomas, mas eles pensam muito no núcleo celular, aonde a vida acontece, aonde ocorre a replicação celular. Já pensou ter um produto que leva uma informação de saúde lá dentro do núcleo celular e as células começam a replicarem de maneira saudável? Isso é a terapia quântica. E quando a gente fala em terapia quântica, nós estamos falando de bioeletricidade. Isso mesmo. A bioeletricidade nada mais é do que o estudo do fluxo elétrico produzido no interior do corpo dos seres vivos. Então, é uma geração de corrente elétrica, graças ao fluxo de íons entre as membranas e as células. Nós estamos falando de eletricidade, estímulo elétrico, comunicação celular. E essa gravura linda aqui, essa ilustração, nada mais é a comprovação da bioeletricidade. Um neurônio transmitindo impulsos elétricos por meio de seu axônio e dendritos. Se nós conseguirmos reequilibrar, ou muitas vezes potencializar esse fluxo elétrico, nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas. E para comprovar isso, eu trouxe aqui a respeito dos nervos que transmitem comandos de ação e estímulo do sistema nervoso para todos os outros sistemas através do quê? Sinais bioelétricos, para manter a homeostase, a saúde e a pele. A pele humana, ela também possui atividade bioelétrica constante. Interessante que ela é dependente da hidratação. Olha, é importante de você ingerir, de você hidratar todos os órgãos, todo o seu organismo, isso é sério. Olha aqui, eu trouxe a minha garrafinha com meu copinho aqui, a minha taça, sabe com o quê? Vou te contar um segredo, já vou começar te contando tudo. O que é essa aguinha amarela aqui? Quem sabe? Multicatal. Multicatal é energia rápida. Olha aqui, ó, trouxe até isso aqui para comprovar que tem aqui dentro. E tem aqui também todos os quânticos que eu preciso. Multicatal, ele te dá aquela energia para que você consiga enfrentar o seu terceiro turno. Muitos médicos que fazem plantão em hospitais, multicatal não vai deixar a sua energia diminuir. E o que eu acho mais interessante no multicatal é que ele repõe rápido mesmo. Ele repõe a energia, reequilibra o cortisol e não interfere no sono. Por isso que eu estou usando ele, por causa do dia já de afazeres que nós tivemos aí, e agora essa aula maravilhosa, com muito conhecimento. Uma outra dica, quantas gotas, quantos quânticos eu posso pingar numa garrafinha de água? Quantas gotas, quantos quânticos, quantas frequências você desejar. Sabe por quê? A frequência, ela se mantém intacta. Ela só vai atingir o ápice dentro do organismo da pessoa. Muitas vezes eu comento, olha, no caldinho do feijão, no suco, muitas pessoas não querem usar, ou aquele gosto incomoda, coloca na vitamina. A gente tem que dar um jeito da frequência entrar no organismo da pessoa, porque lá dentro ela vai cumprir a função dela. Então, se você precisa de energia, multicatal é o que te dá isso mais rápido. Detalhe, pós-pandemia, quem infelizmente adquiriu o vírus e sentiu que a sua energia decaiu drasticamente. Multicatal é o melhor para repor a energia mitocondrial. O corpo acaba sendo depletado com essa virose, não só com essa, mas com todas as outras, mas principalmente essa pandemia que nós passamos. Todas as pessoas que adquiriram esse vírus eu indico multicatal de uma maneira muito especial. Você dissolve um envelopinho pela manhã em qualquer líquido. Eu gosto da garrafinha, porque quando você tampa, fica fácil de dissolver ali o pozinho do multicatal. E aí a pessoa pode ir tomando aos goles pela manhã uma garrafinha e prepara outra para tomar à tarde. 2 envelopes por dia, quando existe uma queda brusca
no sistema imunológico e quando a carga mitocondrial foi depletada. É isso que ocorre no pós-Covid. Se você fizer assim, um pela manhã e um à tarde, em 15 dias, que é o tempo que vai durar o pacotinho, você corrige a situação. E corrige de uma maneira que ela permanece. Mas nada impede também de você usar um envelopinho pela manhã. É isso que eu e minha família nós fazemos. É maravilhoso. É a certeza não só de energia, mas a carga mitocondrial é algo muito sério que nós precisamos repor no nosso organismo. É termômetro de vida, de saúde, porque uma baixa, uma drástica, uma baixa repentina no imunológico se torna muito perigoso. É como se você abrisse as portas para vírus, bactérias e outras patologias, e aí o quadro pode se agravar. Então, o meu preferido para recuperar a carga mitocondrial muito rápida, multicatal. Mas voltando aqui na nossa bioeletricidade, falando sobre a pele humana, olha que interessante, as células da epiderme, elas têm carga positiva, que faz com que o meio externo ele tenha carga negativa. E o que é isso? Esse diferencial de potencial? É a resistência galvânica da pele. E a bioeletricidade da pele, aqui à sua direita na tela, como que ela funciona no reparo de ferimentos? Olha que interessante o projeto, como que nós fomos feitos. No local ferido, ocorre uma alteração do potencial elétrico normal. Repare, eu estou trazendo você para o mundo quântico de bioeletricidade. Eu estou explicando para você o que é científico, o que ocorre dentro do seu organismo, dentro do organismo do seu paciente. Então, no local ferido, ocorre uma alteração desse potencial elétrico normal, o que causa a atração de quem? Macrófagos e fibroblastos. Fibroblastos são as teiazinhas que unem a pele, que regeneram. Essa corrente é interrompida quando o ferimento for reparado. Você está entendendo o campo que eu estou querendo te mostrar? O que é terapia quântica? Para onde foi a mente desses médicos que desenvolveram esses produtos? Vamos entender mais ainda sobre a frequência quântica, principalmente para aqueles novos que estão aqui conosco. Gratidão por sua presença, vocês vão ser muito usados como instrumentos do bem para ajudar muitas pessoas. Corrente galvânica. Tudo isso tem dentro dos produtos quânticos. É uma corrente contínua, presta atenção em cada palavra, tá com seu caderno aí, tá com a caneta, fica aí, anota, porque eu vou dar muita dica importante. Multicatal, eu já te entreguei. É o mais poderoso para energia rápida. E quem é que tem tempo para esperar para melhorar de saúde? Não é verdade? Eu sempre me coloco no lugar das pessoas, como eu gostaria que fizessem comigo. É por isso que eu resolvo tudo rápido, porque eu sei como é terrível ficar doente. Então, voltando à corrente galvânica, é um fluxo ordenado de elétrons em uma só direção. Isso é muito importante. Quando você pinga a gotinha do quântico na sua língua, ele já sabe exatamente para onde ele tem de ir. Os biofatores, então, é algo fantástico. Biofatores, fator de vida, frequência de órgãos. Olha que interessante, essa corrente contínua não sofre interrupção, nem varia sua intensidade na unidade do tempo. Então, essa corrente galvânica, ela produz vários efeitos no nosso organismo. Relaxamento do tecido, aumento da oxigenação, lembrando que terreno biológico oxigenado não é propício para patógenos e antígenos. As células neoplásicas odeiam tecido oxigenado. Olha a importância, independentemente do quântico, ele tem esse poder, essa bioeletricidade, ele tem essa corrente galvânica dentro dele. Ainda aumenta a oxigenação, aumento da circulação periférica. É tudo que o nosso terreno biológico precisa. E a ionização nos florais quânticos? Você já reparou com certeza que em cada caixinha ou em cada frasco de gel está lá escrito, ó, como está aqui na tela, Ion Quantic.
E essas flores aí? Então, muita gente se pergunta, o que será isso? E na correria a gente vai usando sem saber desses detalhes. As flores, um pool de florais ou fitoquânticos que servem de carreador, um carrinho mesmo, um carrinho que segura a frequência e leva até o núcleo celular. E por ser ionizado, os quânticos não pedem licença, eles abrem os receptores celulares e conseguem entrar com a maior facilidade. Na minha opinião, esse é o maior trunfo da terapia quântica. É o poder de flexibilizar e de abrir os receptores celulares. Isso é tudo, porque é a garantia de que a informação correta vai chegar lá na fábrica da vida, no núcleo celular. Então, a ionização é uma atuação da corrente galvânica. Olha aí, fluxo constante de elétrons. Elétrons é vida, é saúde. É por isso que quando a gente toma, quando a gente usa os quânticos, a gente sente uma disposição imediata, porque os quânticos doam elétrons, saúde, disposição e ânimo. Só que esse fluxo, ele vai em uma só direção. E aí eu coloquei o exemplo do Cardinalis, por quê? O biofator Cardinalis é a frequência do coração. Mesmo que você passe o gel, por exemplo, lá no hálux, no dedão do pé, a ressonância frequencial vai atrair aquela frequência que você passou lá no hálux, lá nos pés, no dedão dos pés, ela vai atrair aquela frequência e trazê-la para o coração, para as células do miocárdio e do pericárdio, devido à ressonância. É por isso que aqui fala um fluxo constante de elétrons em uma só direção. E o efeito magnetoelétrico, quando a gente fricciona o gel suavemente na pele, rapidamente, efeito magnetoelétrico, instantaneamente, ele passa epiderme, derme e já cai na corrente. E as gotinhas que a gente coloca sublingual? As papilas gustativas, elas absorvem e rapidamente jogam também na corrente sanguínea. Então, o efeito magnetoelétrico é muito rápido. Veja bem, não estamos dizendo aqui que a resolução daquela patologia é imediata, mas o bem-estar, ele é imediato, justamente por causa dessa doação de elétrons. E a melhora, ela é gradativa, de maneira muito rápida. E essa corrente contínua, olha que interessante, eu sou apaixonada pelos géis. Por N motivos. A eficácia é a mesma de gotas e dos géis, mas o gel, ele dura quase 2 meses e a diferença não é tão grande. E quando você aplica o gel, você está produzindo ocitocina, que é calmante, é relaxante, é aquele mesmo hormônio que nós produzimos ao amamentar. Então, quando fricciona a pele, você está produzindo ocitocina. Mas gotas ou gel, a eficácia é a mesma. Olha que interessante, sobre a pele, essa corrente galvânica contínua, ela aumenta o processo de absorção dos princípios ativos dissolvidos em substâncias aquosas. Percebeu o poder, a potência disso? Então, eu quis que vocês tivessem, vocês que estão chegando agora, que vocês tivessem esse conhecimento da bioeletricidade, dessa comunicação elétrica entre as células, porque isso é a terapia quântica. Nós temos como reequilibrar ou potencializar isso, buscando, assim, a homeostase. E nós vamos começar agora falando sobre a nossa aula de hoje, protocolos quânticos, 5 erros que você não pode cometer. Tá vendo essa mocinha aí com a mão assim? Muitas vezes, quando eu vejo alguns protocolos, eu fico abismada, chocada pela quantidade e pela falta de assertividade. E nessa mentoria que eu prestei durante todos esses anos, eu percebi que eu não conseguiria dar atenção para todos que me procuravam. Por isso que eu resolvi desenvolver esse método 4D, esse meu curso, entregar todo esse conhecimento. Gente, durante 16 anos, foi esse método que eu usei para orientar todos os profissionais da área da saúde.
e com 100% de sucesso. E eu achei que já chegou a hora, tinha chegado a hora de eu compartilhar com vocês esse conhecimento. Olha, a comprovação científica é tão séria que uma das revistas científicas, que tem 19 trabalhos científicos comprovados, desses 19, 11 foram realizados aqui na Faculdade da USP, em Ribeirão Preto. Então, é algo que nós sabemos que funciona e deve ser usado para ajudar todas as pessoas. Vamos ao primeiro erro. Olha que interessante. Você não pode fazer isso nos seus protocolos, porque vai prejudicar a eficácia desses produtos maravilhosos. Tenha uma coisa em mente. Os produtos frequenciais, eles funcionam. Eles resolvem, eles ajudam, eles melhoram. Muitas vezes, o profissional ainda não foi orientado como fazer isso de maneira correta. Primeiro erro: copiar e colar protocolos prontos em vez de personalizar. Então, nós sabemos que muitas vezes, quando nós orientamos os profissionais, e vocês escutam muitas palestras, os outros palestrantes ensinando, eu gostaria que vocês guardassem isso em mente. O protocolo, ao ser passado, nós, palestrantes, professores, quando nós ensinamos, é para servir de um norte, é uma orientação, é como se fosse um guia, mas ele tem que ser personalizado. A anamnese, ela é individual e intransferível. Dulce, mas a esteatose hepática não é tudo igual? Não. O que mais? Uma úlcera gástrica, um refluxo gastroesofágico? Depende de várias situações. Alguns produtos ajudam de modo geral, mas muitas vezes não é aquele protocolo que a pessoa que tem aquela patologia precisa. Por exemplo, nós sabemos que o Mag-Catal, ele é maravilhoso para equilibrar a peristalse intestinal. Ele deixa a peristalse 100% correta. Mas uma das pessoas que nós ajudamos, ela não conseguia ir ao banheiro, ela já estava há uma semana sem evacuar e usando o Mag-Catal. Então, o que nós percebemos que o problema dela era outro, não era a questão da peristalse. E aí, analisando com cuidado, em detalhes, aquela pessoa, nós descobrimos que o problema estava na mente dela, nos traumas. Ela tinha travado o organismo dela devido a um grande trauma que ela tinha passado. E, na época, somente o Mentalis, só ele, resolveu o problema da paciente. Percebeu? Olha que interessante que eu trouxe aqui para você. Então, copiar e colar, não. Agora tem o método 4D, que te dá autonomia, faz você elaborar o protocolo sem dificuldade. Uma prova disso é quando a gente vai analisar a diátese. Qual é a diátese que o meu paciente se encontra? Olha que interessante a questão do sono, lá embaixo, olha. Então, o paciente que tem sonolência durante o dia, olha o número 1, ele está na diátese 1. Mas aquele paciente que tem vários problemas, mas o sono é muito bom, então ele está na diátese 2. Agora, é difícil iniciar o sono ou manter o sono, é o estressadão, é diátese 3. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que você tem que individualizar o protocolo. Aquele protocolo quântico pronto que você recebe, ele serve de guia. Uma médica amiga minha, ela me disse que ela gosta muito dos meus protocolos, principalmente porque eu trago ideias que ela muitas vezes não tinha pensado, produtos que ela não tinha pensado em usar naquela situação específica com aquela pessoa. Então, essa é a ideia. Monte o protocolo do seu paciente. Você pode até pegar ideias, mas não copiar e colar. Dulce, eu não consigo, porque é muita coisa, como eu faço? Vem fazer o método 4D. Olha, meus 140 alunos, eles estão tendo muito sucesso. Na última live, que vai ser a 4ª live, eu vou trazer vários alunos que tiveram sucessos incríveis com o método 4D. E eles vão contar para a gente rapidamente os casos que eles aplicaram o método e que tiveram 100% de sucesso. Muitos não tinham contato com a terapia quântica antes, o que se torna mais importante. Quem já conhece um pouco, consegue se virar.
não é verdade? Então, levando isso a sério, eu trouxe aqui para vocês o distúrbio da glândula tireoide. Nós sabemos que no hipotireoidismo, olha o que acontece. Aumento do volume da face, o bócio, a bradicardia, que é a diminuição ou a lentidão do batimento cardíaco, ganho de peso, constipação e infertilidade. Detalhe, ó que dica interessante, para quem ficar na dúvida se é hipo ou hiper, intolerância ao frio. Aquela pessoa que qualquer ventinho incomoda. Ela tem que mudar de lugar no restaurante. Eu conheço alguém assim. Então, é lógico que nós precisamos reequilibrar. Agora, olha que interessante, intolerância ao calor, não suporta calor. Infertilidade, perda de peso, diarreia, a peristalse está toda bagunçada, a parede intestinal, os enterócitos, taquicardia, o bócio e os olhos saltados, a proptose. Então, olha a diferença do hipertireoidismo e do hipotireoidismo. Mas o G-controller, que é a glândula que controla T3, T4, tireoide e paratireoide, o G-controller, ele reequilibra? A gente sabe que ele reequilibra. Ele faz com que a tireoide ou a paratireoide funcionem de maneira correta. Então, dá para usar os dois? O que nós estamos falando aqui? Copiar e colar. Um protocolo para todo mundo? A gente sabe que não. Você quer ver por que não? Olha aqui que interessante, nos distúrbios da tireoide. No hipotireoidismo e no hiper, a gente usa o G-controller nos dois. Por quê? O biofator, e aqui eu estou fazendo um apanhado, um resumão, uma explicação geral, mas lá no curso, no método 4D, os alunos que muitos estão aqui hoje, eles sabem que é tudo em detalhes, tudo esmiuçado, e com algo assim que eu fiz com muito carinho. Eu formulei esse curso de uma maneira que cada 10 minutos que você sente para assistir às aulas, aquilo que você assistir, você não esquece mais. Porque eu usei várias ferramentas. Eu usei as cores, eu usei o estímulo visual, que a gente vai ver mais aqui para frente. Eu usei de muita mnemônica, porque foi isso que me ajudou, nos 16 anos, a gravar todo esse conhecimento quântico. Mas olha que interessante, o que o G-controller faz? Ele reequilibra o tecido do órgão e a função. Tecido, inclusive, quando apresenta nódulos, por exemplo, na tireoide ou na paratireoide. Então, aquele nódulo, aquela junção de células não era para estar ali. Então, o G-controller também reequilibra isso paulatinamente, o tecido e a função. Então, nos dois casos, ele é maravilhoso. E o tirosept? Ele atua em tudo aquilo que entra e que sai dos órgãos, nos receptores. Então, para os dois casos, ele é bom. Mas olha aí como entra agora a individualização do protocolo. Dica de ouro, anota aí. Isso é sério, ok? No hipotireoidismo, quando o seu paciente não estiver fazendo reposição hormonal, T3, T4, quando ele não estiver repondo hormônios para a tireoide, você deve dar para ele o iodo Ion Quantic, até que o G-controle e o tirosept reequilibre 100% essa glândula tão importante no nosso organismo. Mas se o paciente estiver fazendo uma suplementação, você não vai dar iodo para ele, porque seria uma superdosagem. Entendeu a situação? O iodo tem uma ínfima partícula, uma ínfima parcela de oligoelemento, mas tem mais a frequência. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E no hipertireoidismo, o G-controller, tecido e função, tirosept, o que entra e o que sai, e o algalis. Por que a gente nunca indica iodo Ion Quantic para o hipertireoidismo? Porque a glândula está hipertrabalhando, está hiperproduzindo. Então, eu não posso dar mais iodo. Eu vou melhorar os receptores para que ela consiga assimilar de tudo que ela ingere. Lembrando que ela nunca vai assimilar de maneira exacerbada. Lembra? A corrente elétrica, ela reequilibra. O objetivo aqui é buscar a homeostase de glândulas, de órgãos, de todo o terreno biológico. Gente, olha que informação rica!
Olha que informação importante. Eu vou fazer assim para você, ó. Ah, quanto protocolo! Quanto protocolo que eu já vi por aí. A pessoa com hipertiroidismo e os profissionais dando iodo. A partir de hoje, não mais. Vocês que estão aqui comigo, eu vou orientar 100% para que o seu protocolo tenha 100% de efetividade. Sabe por quê? Porque poderia ser meu pai no lugar do seu paciente. Poderia ser alguém da minha família. É a tal da empatia, e eu quero que todo mundo faça de maneira correta para beneficiar. Tá entendendo? Porque algumas situações, as pessoas falam assim, mas usou o quântico e não melhorou. Isso não existe. Eu garanto para você, isso não existe. Se não funcionou, como diz os meus gêmeos, mãe, tem algum boi na linha. Eu amo essa frase que eles falam. Imagina um boi enorme lá no meio da linha de trem, né? Então, você vai ver muito isso hoje na minha aula, a veracidade dessas palavras. Bom, com respeito a esse assunto sério aqui, vocês anotaram, precisa ir para frente que tem muito conhecimento. Protocolos quânticos. Erro número 2, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Erro número 2 que você não pode cometer. Vamos lá. Deixar de levar em conta o peso corpóreo ou a faixa etária. Olha a sua esquerda aqui na tela. Então, esse paciente magrinho, tá até magro demais, mas tá bom, né? Magrinho aqui, o padrão, 15 gotas sublingual 2 vezes ao dia. Ou gel, uma gotinha aqui na pele, 2 vezes ao dia. E esse paciente com obesidade? Olha, quando eu olho para uma pessoa assim, a primeira coisa que eu penso, como essa pessoa está inflamada. Olha a sobrecarga em todos os órgãos, em todo esse terreno biológico. Eu vou dar 15 gotinhas para ele? Não! Olha o peso corpóreo, olha a extensão desse organismo, olha a inflamação desse organismo. Eu vou dar 20 gotas 2 vezes ao dia. Leva isso em conta, isso é muito importante. Isso tem a ver com a eficácia do seu protocolo. E a faixa etária? Um bebezinho, padrão, a gente leva em conta, sim, a cavidade oral, mas a gente leva mais em conta a faixa etária, de 0 a 3 anos. 3 gotinhas sublingual 3 vezes ao dia, padrão. Ou na crise, isso é muito importante. Na crise, por exemplo, o padrão, 3 gotas sublingual 3 vezes ao dia. Um Floribaby, que fortalece e blinda o imunológico de bebês de 0 a 3 anos. Mas esse bebê, ele pega uma sinusite. Então, aí o cobre é um quântico, que é nosso antibiótico natural, poderosíssimo. Eu tenho tido um sucesso 100% em doença autoimune com esse antibiótico natural, o cobre. Mas aqui no bebezinho, na crise, lembra algo importante, a frequência do quântico tem que sobrepujar a frequência da patologia. Vou lançar mais aqui um ditado para você gravar. Eu gosto muito de fazer isso, porque você nunca mais esquece. Água mole em pedra dura. Isso mesmo. Então, na crise, 2 gotas, bebezinho, 6 vezes ao dia, por 3 dias, chacoalhão celular. Vamos fazer esse terreno biológico, esse sistema imunológico reagir. O cobre, por exemplo, pega o patógeno e apresenta para o sistema retículo endotelial, que é o sistema imunológico, e fala, vai, procura esse patógeno e debela ele. Mas só se você levar a sério que a frequência tem que sobrepujar, a frequência do quântico tem que sobrepujar a frequência da patologia. E como a gente consegue isso, Dulce? Nós estamos falando de carga elétrica. Você tem que aumentar as tomadas para que cada vez mais a frequência do quântico vá debelando a frequência da patologia. Crianças de 4 a 14 anos, padrão, 7 gotas, 3 vezes ao dia, nada impede também de, na crise, 5 gotas, 6 vezes ao dia. Olha como aumenta a carga elétrica desse quântico que você está dando para esse terreno biológico. E o adulto, padrão, 10 gotas sublingual, 3 vezes ao dia, ou 15 gotas 2 vezes ao dia. Para homens, eu facilito muito para que eles consigam aderir ao protocolo. Então, se você conseguir de manhã e à noite, eles gostam mais da gotinha,
porque é mais prático, tá excelente, vai funcionar do mesmo jeito. Ele toma de manhã, a gotinha segura, 15 gotas. Lembra do potencial elétrico, o dia todo. A hora que chegar à noite em casa, ele vai tomar de novo e a frequência vai funcionar durante toda a noite. Mas e na crise? 7 gotas, 6 vezes ao dia, por 3 dias. Depois aí, você volta para o padrão. Eu sei que não é fácil, principalmente nós que somos mães, trabalhamos fora, mas se você seguir isso daqui na crise, o bebezinho, 6 vezes ao dia, pedir para alguém administrar, a melhora é muito rápida, vale a pena, vale a pena. Independentemente se está usando remédio químico ou não, porque o quântico, ele abre o receptor, lembra disso? Tudo que a pessoa estiver usando vai entrar junto, aí a melhora é fenomenal. Então, nós sabemos de muitos casos de pacientes usando antibiótico e depois de terminar o ciclo, nessa aula não, mas na próxima aula eu vou trazer um caso real sobre isso. O paciente para de usar o antibiótico e a secreção das vias aéreas superiores, elas ainda continuam ali. Isso não acontece quando você associa com o quântico. Leva a sério essa questão do peso corpóreo. Pouquíssimas pessoas levam isso a sério. É por isso que meus protocolos dão 100% certo, porque eu faço isso. E a faixa etária? O único quântico, anota aí, dica de ouro, o único quântico diferentão que nós temos é o teloquântico, que atua nos telômeros, então, na finalização dos cromossomos. Telômeros, marcadores de vida. O teloquântico consegue aumentar o tamanho dos telômeros, isso é fantástico. Então, ele aumenta os anos de vida, seu e meu, mas ele tem uma particularidade. Teloquântico, nós usamos em toda disfunção genética. E aí, no método 4D, você vai aprender que nem tudo que o pessoal fala que é genético é realmente genético. Gente, eu tenho muita coisa para te contar, que aqui não vai dar tempo. Teloquântico, 1 ano, 1 gota. 2 anos, 2 gotas. 3 anos, 3 gotas. Sublingual. Até os 10 anos. A partir 10 anos, 10 gotas. A partir dos 10 anos, 10 gotas para qualquer idade. Ok? Só o teloquântico que é diferentão. Os outros quânticos, se você agir dessa maneira, vai ficar muito prático e vai funcionar. Nunca dê a dose de adulto para um bebezinho. Não há necessidade. Não tem efeito colateral, não tem residual químico, mas não há necessidade. E nunca dê a dose de bebezinho para um adulto, porque a frequência do quântico não vai fazer frente à frequência da patologia que está muito forte dentro do organismo daquela pessoa. Quântico funciona na dose certa, no volume certo. Terceiro erro que você não pode cometer na elaboração de protocolos. Concentrar-se primeiramente e somente nos sintomas. Isso é uma armadilha. Você vai ouvir seu paciente, vai acatar, vai escrever tudo que ele relatar, mas você não vai se deixar influenciar por ele. Eu sei que a gente quer resolver tudo rapidinho, tirar a dor, sair da depressão, mas os sintomas, anota aí o que eu vou te dizer. A patologia, a disfunção, nunca está nos sintomas. A patologia nunca está nos sintomas. Existe algo mais por detrás. E é justamente isso que eu ensino no método 4D, esse curso que vai começar agora, em dezembro, mas que as inscrições já estão abertas, porque ele é totalmente diferente de todos os cursos que você já viu. Eu vou te dar autonomia para você enxergar alguns detalhes daquela situação do seu paciente que você nunca enxergou em nenhum outro curso. Vamos começar aqui sobre tonturas e zumbido. Então, em que sentido que a gente não pode se concentrar só nos sintomas? E primeiramente nos sintomas. A pessoa está ali com tontura, aquele zumbido enlouquecedor. Olha o caso real que eu trouxe para vocês.
Paciente masculino, 58 anos, zumbido em ambos os lados e muita tontura. Sabe o que ele falou para mim? Que eu fiquei morrendo de pena. É como se fosse uma TV fora do ar, dentro da cabeça dele, dentro do ouvido. Pessoa assim não consegue dormir em paz. É terrível quando tudo fica em silêncio. Aquele zumbido, ele piora. É uma coisa enlouquecedora. Olha que interessante a história que ele relatou. 15 anos atrás, a primeira crise, dormindo pouco, estudando muito. 3 anos atrás, lá nos Estados Unidos, viajando, recebeu a morte do pai. E ele enlouqueceu, ele ficou tão transtornado que ele perdeu toda a documentação, passaporte, tudo. Na hora, disparou zumbido e muita tontura. Você está percebendo o que eu percebi? Olha o gatilho do problema. Há 2 anos atrás, outra crise dentro do avião. Tinha ficado uns dias na Holanda, não dormiu direito, muito cansaço. E aí o prognóstico. Os profissionais disseram para ele que a tontura e o zumbido no organismo dele não tinha solução. Ainda, não é verdade? Então, nós que trabalhamos com a terapia quântica, muitos profissionais, quando olham uma situação assim, o que vem à nossa mente? Zumbido, tontura, venoses, microcirculação? Não, quelantos, macrocirculação, grandes vasos. Não, é ouvim, porque é o ouvido interno, pega todas as células. Ou o nervoal, que é o nervo auditivo. Nós temos todos esses produtos aqui. Eles ajudariam? Ajudariam, talvez, ou não. O método 4D te capacita a enxergar essa frase aqui. A disfunção nunca está nos sintomas. Todos esses produtos aqui melhorariam, mas não fechariam o quadro. Olha a importância de você adquirir esse conhecimento, de você abraçar esse conhecimento que eu estou te trazendo. Olha o diferencial. Isso é muito sério, gente. Uma pessoa assim, rapidinho, com esse zumbido na cabeça, 24 horas por dia, rapidinho, ela entra em bomba química para desligar um pouco o cérebro. E aí a coisa piora, a coisa fica cada vez maior. Então, com o método 4D, que vocês vão aprender no curso, que vai começar em dezembro, você vai aprender passo a passo como enxergar de maneira diferente esse problema aqui. Endolinfa é um fluido que lubrifica. Olha o projeto de Deus, que coisa linda. Eu sou apaixonada por Deus. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, eu fico encantada como ele fez a gente. Esse líquido, esse fluido que lubrifica, hidrata o labirinto e atua no equilíbrio do corpo, certo? Mas o cortisol elevado, a gente sabe que ele é inflamatório e ele promove o quê? Vasoconstrição, lá no ouvido interno, e o sistema linfático não consegue drenar o excedente da endolinfa. Percebeu o raciocínio? Olha esse método, que coisa linda! Como ele te leva para outro campo, como ele amplia o seu olhar quântico. Qual é o protocolo perfeito para essa situação? Drenil, que vai drenar aquele excesso de líquido, de endolinfa. E como que ele faz isso, Dulce? Gente, dentro do Drenil, lá no método 4D, você vai aprender não só a função de cada quântico, mas a composição, o que tem lá dentro, em qual situação você usa um ou outro, quais os que otimizam o protocolo. O Drenil, sabe o que ele tem dentro dele? Ele tem a frequência do quelanthus, que é o EDTA, que ele não só quela metal pesado, mas ele abre, ele desobstrui pequenos e grandes vasos. Vamos brincar um pouquinho para a gente nunca mais esquecer? Eu chamo o quelanthus de desentupidor de pia, porque eu imagino aquela veia, aquela artéria totalmente obstruída. E paulatinamente, sem riscos ao paciente, o quelanthus ele vai desobstruindo. Frequência, bioeletricidade. É muita gratidão, não é? Sem efeito colateral, sem residual químico. Meu coração se enche de gratidão por isso. Eu usei quelanthus por causa de um problema de saúde que eu tive. Então, olha aí, o quelanthus está dentro do Drenil. O que mais que tem dentro do Drenil? Tem o sistema linfático, que é o linfático. Então, ele vai não só abrir, mas ele vai drenar. Olha que fantástico, além de outros itens que tem ali. Mas se você não resolver
não resolver. Lembra da frase? Olha a frase que eu te falei. A disfunção nunca está no sintoma. Se você não drenar o cortisol do organismo dessa pessoa, ensinar esse terreno biológico a modular numa próxima descarga de cortisol e adrenalina, se você não fizer isso, a recidiva é certa. Esse zumbido, essa tontura, vai voltar e voltar e voltar muitas vezes. Nós precisamos enxergar onde começou aquele distúrbio. É isso que o método 4D vai te ensinar. Exatamente como você vai no caminho certo. Gente, só 2 quânticos. É um protocolo otimizado, perfeito. E vai resolver o problema dessa pessoa. Drenil e Energicept. E a depressão? Vamos falar um pouquinho sobre a depressão, porque aqui, olha, nós pegamos alguns exemplos, não é verdade? Quando a gente fala em depressão, nós que somos profissionais da área da saúde, o que a maioria pensa? A maioria, não os que fazem o método 4D, não os que fazem o curso da Dulce, que usou esse método 16 anos para ajudar médico, dentista, todos os profissionais da área da saúde. Então, as outras pessoas que não conhecem o método, quando vem algum paciente para ela com depressão, o que ela pensa logo de imediato? Neurovite, porque ele reequilibra o sistema nervoso central. Está coerente essa informação, mas não completa. Não tem a ampliação da visão quântica que o método 4D te dá. Toda pessoa com depressão que te procurar, profissional da área da saúde, você vai levar em conta isso daqui. Depressão por falta de vitaminas. 75% das pessoas, isso é muito alto, 75% tem depressão por carência de vitaminas e minerais. Independentemente se é por causa disso ou não, quando você indica o Totalis, você supre o organismo físico dessa pessoa. Você está alimentando as células do corpo físico. Tem tudo de A a Z. Tem todas as vitaminas e os minerais, tem a IDR, ingestão diária recomendada, que a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela orienta para todas as pessoas. Então, depressão, primeira coisa que você vai lembrar, eu vou colocar energia no corpo dessa pessoa. Eu amo fazer isso. Você pega um atalho, entendeu? Lembra, Neurovite é maravilhoso. Ele reequilibra o sistema nervoso central. Mas a gente tem coisa que faz muito mais. E mais rápido. Eu não posso errar, sabe por quê? É a credibilidade que está em jogo. Eu tenho que passar uma orientação 100% certa para vocês. O profissional que está lidando com vidas, ele tem que acertar. A credibilidade dele está em jogo. Esse é o objetivo do meu curso, do método 4D, fazer com que você acerte, sem sombra de dúvida. Quantos alunos que eu escutei, Dulce, depois do método eu não tenho mais medo, agora eu sei qual o caminho que eu tenho que percorrer. Totalis, você repõe energia física, independentemente da vontade do paciente. Porque tem alguns pacientes, nós sabemos, que elas se beneficiam daquela situação. Mas acontece algo muito engraçado. Então, falando ainda da depressão, olha o que acontece de engraçado. A gente coloca o Vital Zen no protocolo da depressão. Porque ele refaz toda a rede neural. Ele não pede licença. Ele coloca alegria lá no cerebelo. Quer saber, você está com uma depressão terrível e você tomar as 4 cápsulas do Vital Zen antes do jantar, à noite, e de manhã você acorda sorrindo, você olha para o céu, enxerga ele azul novamente, isso é tudo de bom. Isso aconteceu comigo e aconteceu com várias pessoas, todos os que usam aqui sabem disso. Então, Totalis corpo, Vital Zen mente. Olha o que nós estamos fazendo com esse protocolo do método 4D. Não tem para onde dar errado. E o Mag-Catal, peristalse intestinal. Elimina fecalomas, fecalitos, reequilibra 100% a peristalse e recupera a absorção de vitaminas e minerais. Mais importante ainda, aumenta a produção de serotonina. Calmante. Então, esse trio aqui, Mag-Catal, segundo o cérebro, melhora aqui
o nosso cérebro, o primeiro cérebro, com a produção de serotonina. Olha a visão diferente. Porque se você desse só Neurovit para essa pessoa que está com depressão, tá bom, vai reequilibrar o sistema nervoso central. A pessoa vai ficar mais equilibrada emocionalmente. Mas não vai colocar alegria lá dentro do cérebro dela, como o Vital Zen faz. Eu amo isso. Você sabota a pessoa, sabota aquele emocional ruim, e ela percebe a mudança, ela não consegue disfarçar. É igualzinho essa moça aqui da foto, ó. Ela volta a ser totalmente preenchida pelo reequilíbrio da alegria, da disposição. Percebeu como a visão é diferente? Vamos ao quarto erro que você não pode cometer. Amo, gente, amo. Só quem precisa e usa sabe como isso aqui é bom. Além do gostinho que é bom, né? O quarto erro que você não pode cometer e que é muito sério. Deixar de ajustar posologia caso a caso. E aqui tem coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Do seu lado esquerdo, aquele caso que está no início ainda, uma alergia por causa de um anel, de um metal, que deu ali uma coceirinha no braço. Aqui embaixo, né, alergia à bijuteria. E em cima, alergia emocional, isso tem muito. Então, como que a gente vai reequilibrar essa dose aqui para essa alergia que não é tão gritante, mas que vem do emocional? Consciêncios, 3 vezes ao dia, vai empoderar esse cérebro e ajudá-lo a digerir aquela situação que não está descendo na garganta dele. Ou até mesmo a conseguir digerir aquela situação de conflito com, muitas vezes, um parente, um familiar que se encontra ali naquele ambiente. Algumas vezes eu pergunto para as pessoas, o motivo disso tudo convive com você? Consciêncios ajuda a virar a chave, a digerir e aceitar melhor. Quando a gente promove as mudanças dentro de nós, o entorno começa a mudar também. Isso é muito interessante. A frequência que a gente emana se torna diferente. E o manganês, que eu amo, é o nosso mais forte antialérgico que existe, 2 vezes ao dia, 10 gotinhas manhã e noite, rapidinho debela, consciências vai trabalhando o emocional, situação resolvida. Mas, gente, e na farmacodermia? Há pouco tempo uma médica me procurou, uma médica que eu amo, muito querida, amiga minha, porque o marido dela, pós-Covid, ele adquiriu essa farmacodermia, e ficou numa situação terrível, e eu comentei com ela, doutora, residual químico de medicação Bioquantic, porque ele muda a rotação do spin do átomo. Esse é o objetivo do Bioquantic. Ele retira o residual químico de qualquer coisa. Você já pingou Bioquantic dentro do seu shampoo, ou do condicionador, ou do creme hidratante? É perfeito, porque tira o residual químico. Muitas vezes tem... esses dias me falaram de uma comida, de um sorvete que eu gosto, que o fabricante coloca farinha de trigo no sorvete. Eu não acreditei. Eu falei, gente, coisas que a gente nem imagina. Então, eu sempre uso o Bioquantic, porque ele cria esse escudo protetor, ele blinda farinha de trigo, glúten, né? Permeabilidade intestinal, você sabe aonde que isso vai parar. Mas na agudização, não adianta você dar 10 gotinhas 2 vezes ao dia. Vai melhorar? Vai. Vai fechar o quadro? Não vai. Não vai. Eu já vi protocolo assim. E depois o quântico não funciona. Falta perícia, falta autonomia. Percebe a importância do curso da Dulce, do método 4D? Em farmacodermia, Bioquantic, 8 vezes ao dia. Quantas gotas, Dulce? 7, 10. É crise, é emergência. Eu tenho que socorrer rápido. A gente não brinca com isso. É lógico que a pessoa está medicada, mas os quânticos... Comunicação elétrica. Efeito magnetoelétrico. Uma loucura a rapidez disso. O problema que eu tive no coração, que eu teria que tomar beta-bloqueador para o resto da vida,
Em um mês, limpou, que não ficou nem memória celular. Efeito magneto-elétrico. Na farmacodermia, que pode acontecer, principalmente pós-Covid, que o imunológico dá uma queda muito brusca, Bioquantic 8 vezes ao dia. Manganês, 8 vezes ao dia. É crise, é emergência. E no angioedema, olha como muda esse ajuste da posologia, da dose, da quantidade de gotas, caso a caso. Angioedema, não venha com 10 gotinhas 2 vezes ao dia. Você pode até dar 10 gotas 8 vezes ao dia, ou 7 gotas 8 vezes ao dia. O Bioquantic também, no angioedema, nós temos que tirar ali o elemento alergênico, a química, o residual químico, daquilo que provocou esse edema, angioedema, muito mais sério, porque se você não correr, se você não socorrer rápido, ele pode dar edema de glote, e isso é seríssimo. Manganês, antialérgico, 8 vezes ao dia. Drenil, 8 vezes ao dia. Por que o Drenil entrou aí mesmo? Para tirar o edema pulmonar, edema labial. Falou em edema, é Drenil que você dá. E olha que ele está na linha de estética, mas ele é fantástico. Ele não é só para drenar líquidos do organismo quando a gente está inchado. Não, ele drena líquidos impróprios em determinados órgãos. O edema pulmonar, por exemplo, quando os alvéolos pulmonares, eles ficam ali cheios de líquido por causa de uma pneumonia, por causa de qualquer líquido que esteja ali, e a pessoa começa a ter aquela sensação de afogamento, é lógico que você vai dar respiro para fortalecer o órgão, mas tem que dar rapidamente o Drenil, para limpar os alvéolos. Lembra? Drenil tem quelanthus, tem o linfático, que pega a linfa e faz uma varredura em todos os pontos do sistema linfático. Então, leva isso a sério, ajusta a dose de acordo com o inicial ou com a agudização. Isso é muito sério. Se você fizer assim, você vai ter um sucesso muito grande. Na farmacodermia e no angioedema, eu não dou essa dose aqui, essa posologia especial 3 vezes ao dia. Eu dou até melhorar o quadro, para que não tenha uma recidiva. Isso é muito sério. Então, uma semana, a pessoa está ali mesmo para ser cuidada, ela não pode sair de casa, ela tem que ser assistida por alguém. Então, você vai fazer essa dosagem, você vai ajustar essa dosagem até melhorar o quadro. Aí você vai ter a paz de, então agora eu vou Bioquantic e manganês, 10 gotas 3 vezes ao dia. A farmacodermia limpou 100%, e aquela médica que me procurou pedindo ajuda, eu fiquei tão feliz, ela me ligou, acho que foi uma semana, né, Luiz? Uma semana, ele recuperou 100%, 3 dias. Fala sério, é muita coisa, não é? É muita coisa. A pessoa que estava terrível, ele tinha tido uma crise antes e ela usou do jeito que ela achou, as coisinhas lá, os quânticos, e nessa segunda crise agora, ela me procurou. Aí eu falei, Bioquantic e manganês, dose 8 vezes ao dia. E em 3 dias ele melhorou, sem aparecer as bolhas da primeira crise. Gratidão a Deus, não é verdade? Pela sabedoria desses médicos em terem desenvolvido essa linha maravilhosa. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns protocolos que algumas pessoas fizeram antes do método 4D. Esses alunos agora estão fazendo curso comigo, e olha que interessante como a gente aprende com o método 4D. Mulher, 65 anos, olha quanta disfunção. Resistência à insulina, neuropatia, estressada, abandonada. O que esse profissional estava dando para essa paciente? Traumavit, ok, pelo abandono, glicólium, ok, sinapsium, estruturalis, totalis, vitalzen, vitamina B12 e vitamina D3. Aí ela relata assim, teve melhoras, mas os sintomas da neuropatia, dos nervos periféricos, tipo ardência e choquinho, permanecem. E sabem por quê? Porque o protocolo não está completo. Falta invólucron. Pega a caneta, o papel, anota essa dica, que é uma dica de ouro. Dica de ouro. Eu faço assim porque a gente guarda igual carta na manga, da minha época. Tem muito jovem aqui que não vai entender o que é isso.
Existem alguns quânticos, somente esses aqui que eu vou te falar. É só essa exceção, que são duplas infalíveis. Quando você usar um, você tem que usar o outro. Não pode usar separado, porque não vai ter o efeito que você deseja, certo? Sinápsium, para qualquer questão neural, qualquer problema nos nervos, você tem que usar sinápsium e invólucron. Essa faixa preta que está aí no meio da tela. Por que, Dulce? Porque o sinápsium é o estímulo elétrico via medula espinhal. E o invólucron é o envoltório, é o que envolve aquele estímulo elétrico, é a bainha de mielina que protege o estímulo elétrico. No caso dessa paciente aqui, por que a neuropatia não melhorou? É porque nós aumentamos o estímulo bioelétrico com o sinápsium, cérebro via medula, membros, mas ele continuou com a capinha danificada. Então, ele dispersou. Por isso que eu a orientei em invólucron, sinápsium, Vitalzen, Traumavit, Glicole e Totalis. Vamos contar quantos quânticos a menos? Porque a vitamina B12 e a D3 já está lá dentro do Totalis. É uma das aulas do método 4D. Eu ensino vocês quais os produtos que otimizam o protocolo 100%, com a certeza de que vai funcionar. No protocolo desse profissional tinha 2, 4, 6, 8 quânticos. No protocolo que nós a orientamos, 2, 4, 6. Percebeu? A gente consegue enxugar o protocolo. Um outro detalhe interessante que eu não comentei aqui, qual é a outra dupla infalível? Quelanthus com polivitamínico quântico. Por que eu tenho que, toda vez que eu der quelanthus, para desobstruir, para quelar metal pesado, eu tenho que dar um polivitamínico quântico? Porque o quelanthus, a frequência do EDTA, como ele funciona? Ele chacoalha a célula para retirar o metal pesado de lá de dentro dela. E esse metal, até ser expelido, ele fica na corrente. E ele mimetiza os minerais nobres. É por isso que eu tenho que repor ali dentro da célula com polivitamínico. Quais são? Totalis, nós temos o Vitavida, nós temos o Multicatal, nós temos o Nutriger, são todos polivitamínicos que nós podemos usar junto com o quelanthus. Mas, via de regra, eu sempre indico quelanthus com Totalis ou quelanthus com o Multicatal. Aí é a garantia de que o metal pesado não vai voltar lá para dentro da célula. Olha que interessante. O outro protocolo aqui, mulher de 66 anos, tendinite no quadril direito, artrose na coluna lombar, tem uma dica aqui legal para dar para vocês. E no pulso esquerdo. Para tendinite, antes de fazer o curso comigo, ela deu o Croniflan, Oxiflower Gel, Analgésium, tudo certo. Ligando no local da dor. Aí ela acrescentou o cobre, mas ela assistiu uma aula minha, trocou o Croniflan pelo Traumatox. Por quê? Tudo que é agudo, eu vou usar produtos que atuam na agudização. O Traumatox, ele debela a inflamação na metade do tempo. É da linha da homotoxicologia. Ele é fantástico para a inflamação. Associado com o analgésio, que reconstrói a articulação, tem frequência de condroitina com glucosamina, tem anti-inflamatório, tem centrales com neurovite, analgésia é show de bola. Então, funciona muito. E ainda ela falou que uso consciências, olha o detalhe, uso consciências desde fevereiro e não vi melhora na memória, mas comecei a dormir melhor, tinha insônia no meio da noite. O sono é a primeira etapa para melhorar a memória. Quando a pessoa dorme profundo, aquele sono REM, que realmente reconecta e reconstrói, o segundo passo é a memória. Mas olha que interessante, para a osteopenia estava usando o Petross, ok? Teve Covid, passou a usar corretor enérgico. O melhor pós-Covid é o Multicatal. Corretor enérgico é maravilhoso. Frequência de cobre, ouro e prata. É usado muito para fortalecer o imunológico. O Multicatal é mais forte. Entendeu? Lá no método 4D eu te conto tudo. Lá no método 4D eu conto tudo para você. Toda a verdade. O que é mais forte?
Lembra? Poderia ser meu pai, poderia ser alguém da minha família lá. Eu quero mais forte. Quando você está num buraco escuro, o que você quer? Você quer que a pessoa te tire daquele buraco, não é verdade? Então, o que vai resolver rapidinho? Dá o mais forte, o mais potente. Então, pós-Covid, multicatal. Olha como é que olha o que estava faltando nesse protocolo. Faltava matéria-prima. O corpo não funciona só com frequência. A gente precisa de matéria-prima. Numa construção, a matéria-prima são os tijolos, o cimento, a argamassa é a frequência, um deve estar conectado a outro. Então, qual a matéria-prima que eu incluí nesse protocolo? Sendor Plus, reconstrói todas as articulações. Colamin, matéria-prima, espôndilis. Anota aí no seu caderninho. Qualquer afecção na coluna, espôndilis é o primeiro que você vai indicar para o seu paciente. O analgésico e o osteocatal. Pode ver que nós diminuímos aí os produtos, porque foram os produtos certos para aquele protocolo específico. Vamos ao quinto erro que você não pode cometer. Deixar de levar em conta o histórico do paciente. Essa foto que eu trouxe aqui, desse local úmido, pouca luz e matéria orgânica, é um local propício para a proliferação do mosquito palha, que é transmissor da leishmaniose. Olha que horror! E esse mosquito palha também pode estar infectado pela filária. Sabe o que é filária? É a elefantíase, que entra ali nos vasos linfáticos e a pessoa fica igual um elefante, toda inflamada, toda inchada. Tinha um vídeo aqui, mas eu trouxe aí a foto para vocês verem. Isso aqui é para a gente levar em conta o histórico do paciente. E algo que eu quero dizer para vocês viram aqui muitas imagens, o método o método 4D, ele é todo ilustrado, porque ele facilita a assimilação do conhecimento, porque você sabe que o estímulo visual, ele grava 25 vezes mais do que o estímulo auditivo. É por isso que em cada tela lá do método 4D, eu coloco umas 10 patologias, a foto e o protocolo dentro dessas fotos. Em uma tela, você aprende já a reequilibrar muitas disfunções. E a gente vai falar rapidinho aqui, tem muita gente que ainda não viu esse caso, sobre a epidermólise bolhosa, que é da mesma família do pênfigo bolhoso, o popular fogo selvagem. Qual é o conceito atual? O que os profissionais falam sobre o fogo selvagem? É uma doença autoimune que o sistema imunológico ataca a pele e provoca bolhas. Sistema imunológico? O corpo agride ele mesmo? O corpo está se autodestruindo? No método 4D, você vai aprender coisa diferente, que você vai ficar boquiaberto. E a pele fica toda inflamada. E não tem cura, de acordo com o conceito atual. Tem que usar medicação específica, roupas leves, porque não tem cura. No olhar quântico, a disfunção nunca está nos sintomas. Então, através do método 4D, no passo a passo que eu ensino lá no curso, que vai começar agora em dezembro, você descobriria nessa questão do fogo selvagem, está intrinsecamente ligado com a leishmaniose, transmitida pelo mosquito palha. E aqui mostra direitinho como que ocorre essa transmissão, e ainda ocorre muito casos assim. Aqui eu trouxe um trabalho científico, porque no método 4D você aprende a desenvolver esse raciocínio, como se trata convencionalmente a leishmaniose. Então, eles usam a medicação antimoniais. Tem até uma vacina antimônio pentavalente que eles usam nessa patologia específica. Então, antimônios pentavalentes são medicamentos usados para tratar a leishmaniose. No método 4D, você consegue fazer o comparativo com o quântico. Qual é a solução quântica? Equivalente aos antimoniais. Nós temos uma frequência, o antimônio, que é a frequência que está dentro do antimunum, que tem eficácia, ressonância com os antimoniais usados na leishmaniose. Produto número 1, para quê? Produto número 1, para a gente reequilibrar essa patologia terrível, que é o fogo selvagem. Conta comigo quantos produtos quânticos que a gente vai usar para debelar essa patologia.
Produto número 2, o órgão afetado, a pele, cutâneos, vai renovar e fortalecer a pele, esse órgão afetado. Produto número 3, o Aqualive. Olha que interessante, nesse pênfigo, que é da mesma família aí do fogo selvagem, ocorre a perda de adesão celular pela produção de anticorpos contra a desmogleína. O que é a desmogleína? São moléculas de adesão celular da pele, que compõem a maior parte da epiderme, da pele humana. Nós temos um produto que fortalece a desmogleína. Lá no método 4D, você vai aprender a juntar todo esse conhecimento. O Aqualive, que ninguém prescreve, que eu não vejo em nenhum protocolo, que é tecido conjuntivo, tecido que reconecta, reequilibra a função da desmogleína. E o umbilicum entra aqui como sinalizador. Célula-tronco vai sinalizar para o Aqualive e para o cutâneos reequilibrarem ali aquele tecido todo machucado. Quarto produto, certo? E por último, o fortalecimento do órgão é o quinto produto, é matéria-prima. Lembra? A gente usa sempre a frequência com matéria-prima para fechar o quadro. É reconstrução e fortalecimento da epiderme. E aí a gente vai ver agora esse caso real dessa mulher que há 8 anos, é muito sofrimento, gente, dormia de joelhos, tem criança pequena. Fala sério, ninguém merece, não é? Que bênção a gente ter esse conhecimento quântico. Há 8 anos ela dormia de joelhos por causa das bolhas inflamadas. Olha aqui comigo, a cabeça toda aberta, cheia de pus, antes do tratamento quântico, a cabeça 30 dias após o tratamento quântico. É lógico que a profissional usou todas as outras técnicas que ela tinha, mas o quântico fez a grande diferença. Olha as costas dessa mulher antes de começar o tratamento, olha a melhora 30 dias depois. Olha as bolhas antes de começar o tratamento e como que as bolhas já começaram a secar, a regredir. Olha aí os fibroblastos já fechando essa pele, que alívio, dá alívio na gente, não dá? Então, o método 4D, a primeira coisa que ele faz, ele te dá uma linha de raciocínio que você consegue enxergar quais os quânticos específicos que vão resolver aquela situação. E não ficar tirando para todos os lados, ficar indicando coisa que é bom para um. No método 4D, para uma disfunção, para um sintoma, percebeu? Lá no método 4D, você vai ter a visão completa de usar os principais. E esses principais, eles promovem uma melhora incrível. Você viu ali? 5 produtos. Isso é protocolo otimizado, eficaz. Isso é o método 4D. Gratidão a Deus por tanto conhecimento que ele passou para nós. E eu queria que você tivesse isso em mente. Os meus alunos já conhecem, tudo no universo é energia. Se você fala, você está vibrando energia. Tudo que você faz, você vibra energia. Então, escolha vibrar nas coisas boas e tudo na sua vida vai ficar melhor. Só que tem uma questão. Em que frequência você está vibrando? Você vai decidir vibrar na frequência do método 4D, que vai te dar autonomia, que você nunca mais vai ter dificuldade em elaborar protocolos? Parabéns. Depois que você entrar para o curso, você vai entender. Eu tenho vários alunos que faziam outros cursos, pararam para fazer o método 4D. E a gente vai soltar aí ao longo do mês de novembro o depoimento deles. Tem gente do Brasil todo e fora do Brasil. É muito emocionante o que eles falam. Eles falam, Dulce, nesse método, abriu a minha mente, eu consigo indicar um protocolo otimizado que realmente vai ter um efeito maravilhoso. Eu queria pedir para vocês, quem quiser me seguir lá no Instagram, eu sempre posto dicas, protocolos, eu pego as perguntas dos alunos e respondo ali no Instagram, porque eu entendo que todos nós somos um só. E todos nós, enquanto pacientes, precisamos dessas informações. Me siga lá no canal do YouTube, se inscreve, toca o sininho, todo vídeo novo, e vai ter bastante esse mês, você vai receber o aviso do YouTube que a Dulce Viana gravou vídeo novo. Presta atenção numa coisa, eu só gravo vídeo
que tenham muitas informações consistentes para você usar com o seu paciente. Porque eu, como você, não tenho tempo a perder. Sou mãe de gêmeos, gente. Você sabe o que é isso? Mas olha, isso fez uma grande diferença na minha vida, porque eu entendi que o tempo é muito precioso. Você que está aqui aprendendo, eu tenho certeza que você aprendeu, mesmo você que já estava seguindo a terapia quântica, você aprendeu muita coisa interessante. E eu recebi aqui agora uma novidade, que as inscrições estão abertas agora, o link está no chat e nos grupos. Terapia Quântica, como ser master. Sabe por que eu faço assim? Pela alegria que eu tenho de ajudar essas pessoas que estão sofrendo. E a gente lida com isso todos os dias. Então, é uma alegria muito grande você trilhar o caminho correto. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns protocolos por aí que não condizem com a efetividade daquela situação. Então, eu resolvi compartilhar esse conhecimento abertamente. Você percebeu, eu entrego tudo, eu não escondo nada, porque é muita gente que sofre, é muita gente que está doente e precisa de você aí, que está adquirindo esse conhecimento. Então, as inscrições estão abertas para o método 4D. Vem comigo, que você vai se sentir muito feliz, você vai se sentir capacitado plenamente, com autonomia para fazer protocolos e ajudar muitas pessoas. Gratidão, que Deus abençoe a todos vocês. Quarta-feira que vem tem a segunda live, que eu vou provar para vocês que a terapia quântica, ela atua em todo ser vivo. Nós estamos falando de ser humano, de animais e de plantas. Casos incríveis que eu vou trazer na quarta-feira que vem, às 8h30. Vem comigo, porque aqui tem muito conhecimento. E conhecimento que promove cura. Gratidão. Fiquem com Deus.